E aí? Tudo bem? Continuo sem a criatividade para começar o podcast e me chateia dizer que tentei gravá-lo ontem, porém eu acabei falando meu nome, cara, e eu não quero falar meu nome. No começo do episódio eu falei meu nome. Eu fui dar um exemplo de uma coisa e eu falei, X, que é meu nome. Aí eu continuei, porque eu falei, tá tudo bem, depois eu corto isso aqui. Só que aí o restante da gravação foi totalmente pra merda, porque ficou passando caminhão na rua de casa, porque aqui perto tem uma fábrica. Tem um galpão, na verdade, não é nem uma fábrica. E foi isso. Me fudi. Perdi, eu acho que por volta de 20 minutos de gravação, porque eu não, né? Porque passou caminhão aí. E eu também não tenho um microfone maneiro que isola bem acusticamente as coisas assim. Só você meter a cabeça no armário ou aqui no guarda-roupas, mas não é muito confortável. E aí no último episódio tem um momento que eu fiz isso. Eu coloquei a cabeça no guarda-roupa, né? Só que assim, eu fiz isso, mas no momento que eu tava fazendo aquilo não tinha como eu testar se tava bom ou não. Mas depois que eu escutei, tava ótimo. Ficou perfeito a acústica, assim. E muito menor os barulhos de fora, né? Então, assim, posso considerar fazer podcasts com a cabeça dentro de um guarda-roupa? Não vou fazer isso, né? Apesar de ser muito tentador. Hoje são 27 de setembro, 11h13 da manhã. Eu nunca fiz de manhã, né? O episódio. E me surpreende que o último episódio deu 133 views. E eu não sei que porra que eu fiz pra dar tudo aquilo de view. Mas eu acho que eu tenho uma ideia. Tiveram 2 episódios meus que eu coloquei. Eu colocava assim, né? Eu colocava o número do episódio, o nome do podcast, acho que me caguei podcast, e a descrição ali rápida de 3 palavras que resumem o podcast. Dessa vez eu coloquei direto já o nome do podcast, a descrição. E aí ficou lá e eu acho que as pessoas foram pesquisando e já foi aparecendo pra elas, né? As coisinhas. Eu não sei como funciona porra nenhuma e eu também não fico pensando nisso. Mas é só porque às vezes eu fico recebendo notificação do YouTube no meu celular referente a estatística e tal. Muito louco, não dá pra entender esse mundo não. Sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Hoje estou bem apático, pra falar a verdade. Eu ainda não fui trabalhar, mas eu tô me sentindo apático porque eu acabei de acordar, né? Então eu tô meio naquelas de não tá com sono ainda e tal. Você foi falar, eu tava com sono que eu bocejei. A sonoplastia tá boa aqui. Ontem foi um dia interessante porque agora eu não tô mais precisando ficar aqueles horários bizarros que eu ficava depois do trabalho até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, porque eu ganhei o notebook da empresa. Notebook corporativo, né? Óbvio. E aí eu tô tendo chance de trabalhar de casa. Então eu trabalho até um pouco mais tarde, só que de casa. Muito mais confortável, muito melhor. E tô conseguindo fazer minhas coisinhas, apesar de eu estar em fechamento agora, né? Fechamento de mês é fechamento de despesa, essas coisas. Acabei de escutar meu avô me chamando. Aquele vô lá de 86 anos, maluco. Que apesar de ser maluco, não tem Alzheimer nem nada do tipo. Ele só é putanheiro da maior espécie. E a gente está privando ele, né, dessa vida. E aí só foi a gente privar ele de ficar saindo de ônibus por aí e ficar comendo puta por aí, né? Porque é isso que ele faz. Que ele começou a ficar estranho, a ficar
vou usar a palavra obsoleto, e de ficar realmente estranho psicologicamente. Porque a gente meio que tirou as únicas atividades que ele tinha, né? Então, assim... Por quê, né? Porque em dado momento, esse meu avô de 86 anos que acha que não tem 86 anos, ele... Sei lá, na cabeça dele ele tem 18 ainda. Ele tava caindo sozinho por aí. Ele não tava mais se aguentando nas pernas, assim. E já aconteceu momentos de eu levar ele na parada de ônibus, porque ele pega ônibus, né? Porque é de graça pra ele, da idade que ele já tá. E simplesmente ele cair sozinho na minha frente. Na verdade, o que aconteceu? Ele foi na frente pra ir pra parada. Aí eu fui lá pra ficar com ele. Quando eu cheguei lá, um monte de gente que tava na parada, pô, esse senhor caiu aí nesse buraco, não sei o quê. Aí eu fiquei meio... Puta que pariu, vou ser linchado aqui agora, porque... Deixaram o velhinho bonzinho cair. Mas tem uma coisa que ele não é. É bonzinho. Mas ele se faz de bonzinho quando ele tá lá fora. Ele é muito sagaz, é bizarro, assim. Se ele quisesse fazer uma coisa pra fuder a gente, ele faria, assim... Tranquilamente. E... Isso é um pouco assustador. E aí o que a gente fez? Tu vai morar aqui agora. Tu não vai mais sair. E é isso que a gente tá fazendo. Porque nesse dia mesmo eu me vi argumentando com as pessoas da parada. Do que tava acontecendo. Por que um velho de 86 anos tava pegando ônibus. Aí eu falei que eu fico aqui com ele. Vou bocejar. Eu fico aqui com ele. Coloco ele no ônibus correto. E já tem outra pessoa pra pegar ele lá do outro lado. Lá na parada que ele desce. E aí... Não... Não é verdade. Não era verdade. Ele fazia tudo sozinho mesmo. Mas ele faz sozinho porque quer, só que esse velho não pode ter mais querer, né, cara? Infelizmente, ele é... Assim... 86 anos... Não tem dinheiro. Os filhos dele estão um pouco se lixando pra ele. Só minha mãe que ainda dá o braço a torcer por ele. E ele maltrata ela de forma abissal, assim. Chama de tudo que é tipo de nome e fica por elas, assim. Porque... O que vai falar, né, pra um velho? Ele dorme o dia inteiro e quando acorda... E acorda de madrugada e fica a madrugada inteira falando alto, sozinho. Mas eu tava falando de algum ponto que eu não lembro agora. Meio bizarro, né? Uma coisa também que eu percebi, eu tava escutando, né, os episódios anteriores que eu fiz. E aí eu tô percebendo que minha voz tá diferente agora, né? Tá um pouco mais grossa porque eu acabei de acordar. O bocejar não. Porra. Pois é. O que acontece? Como eu venho do trabalho todas as vezes e fazia o podcast, acabava que o meu linguajar do trabalho ainda estava em mim. O eu do trabalho ainda estava presente. Então a minha voz ficava mais suave do que o normal, porque a voz que eu uso para falar com cliente, que eu uso para falar com tanto cliente externo quanto cliente interno da empresa, né? Então me chateei muito, cara, fiquei muito puto no começo do último episódio, que eu falo, e aí, tudo bem? Parece uma criança, cara, parece uma apresentadora de programa infantil, sabe? E aí eu... Cara, que porra é essa, meu irmão? Tem que parar com essa merda.
fiquei incomodadíssimo, assim, com essa felicidade que eu acabei colocando ali naquele podcast. E eu fiz, né? Eu gravei outro, só que eu não postei, eu nem vou postar também. Que eu acabei falando meu nome, eu falei já isso no começo, vou bocejar de novo. Não sei porque eu tô bocejando tanto, cara. Tipo, eu tô com sono, mas não é pra tanto. E o meu nariz tá fugido também, merda. Pois é, eu esqueci agora o que eu tava falando. Eu esqueci. Pois eu lembro. Acordei, peguei o celular e vi que a Maggie Smith tinha morrido. Que é aquela senhorinha da... acho que a Minerva, do Harry Potter, tinha falecido. Mas ela era muito velha, né, bicho? Caralho. Eu sabia que ela era velha, mas eu não sabia que ela era tão assim. E logo depois eu vi um trailer do filme Bailarina, que é uma continuação, um spin-off. Não é uma continuação, na verdade, é um spin-off do John Wick lá, aquele filme do Keanu Reeves. E o Keanu Reeves aparece no fim do trailer. Achei legalzinho, assim. Não tô me ligando muito não, mas só fatos aleatórios que eu quis contar aqui no começo. Putz, não sei o que falar, cara. Que coisa estranha. Acho que eu tô chegando no ponto que eu tô tendo que começar a anotar o que eu vou falar e realmente colocar em prática aquela questão de fazer um script do que eu vou falar aqui, porque eu vou ficando sem falar e ainda tem... eu olho pra cá, tem 11 minutos e 50 e poucos minutos. E aí é uma merda, né? Tô um pouco... não sei. Meio... não sei o que falar, cara. Acho que... não quero terminar isso aqui em 12 minutos. Deixa eu pensar coisas aqui que eu fiz essa semana. Não sei, cara. Assim, eu só vou ficar falando de trabalho então, porque tá foda. Tem uma pessoa no trabalho que voltou de Santa Cataralha, que é a filial da empresa que eu trabalho. E por algum motivo essa pessoa voltou sulista de alma. E aí eu tô percebendo uma certa grosseria intrínseca nessa pessoa que é proveniente totalmente de sulistas. É uma coisa meio... eu só vi em sulista e eu tô vendo uma pessoa nada a ver falando da forma que eles falam e agindo como eles agem. É um pouco estranho, é uma... eu ia falar merda agora. Mas é quando você... sabe quando você vê algo muito esquisito? Você vê... não vou falar o que eu vou falar. Não posso falar isso aqui. Uma pena. Quando você vê algo muito esquisito, tá? Ponto. Algo que você enxerga e tem que parar e olhar novamente pra poder... cara, que porra é essa? É isso. E aí voltou assim... o termo usado por uma das nossas fiscais foi encaralhada. Porque a pessoa mudou assim do dia pra noite. Eu fico pensando, o que é que faz uma pessoa mudar assim em tão pouco tempo, né? Eu me percebo sendo uma pessoa que reconhece os próprios erros, né? Eu vejo os erros que eu cometo e eu coloco pra fora. Aqui, na maioria das vezes. Que eu acho que é uma espécie de terapia pra mim também. Refletir sobre os meus erros. E muitas das vezes eu percebo essas pessoas como pessoas que se acham importantes demais, sabe? Acham que tem um papel já escrito no livro da vida pra elas, assim, uma coisa meio estranha, porque eu também acho que eu tenho um papel, tá? Eu também acho que eu tenho um propósito. E só que eu não
trato mal as pessoas por esse motivo? Qual é a chave que vira na cabeça de uma pessoa para ela entender que para você ser aquilo que você quer ser, basta você se dedicar ao máximo àquilo que você quer fazer, sem precisar passar por cima dos outros e sem ser grosseiro e ser determinado, obviamente, né? Mas determinação não quer dizer grosseria. Apesar de que está implícito dentro da determinação que você provavelmente terá que ser, digamos que, perigoso, às vezes, ser uma pessoa que fala uma coisa e não tira o que ela fala por nada. E às vezes as pessoas possam interpretar como egoísmo ou falta de educação. E eu posso, acabei de pensar, eu posso estar fazendo isso com essa pessoa que voltou diferente. Talvez ela tenha voltado determinada e eu tô aqui achando que ela tá sendo só mal educada e grosseira. É um ponto a se pensar. Não tinha pensado nisso. E falta só analisar melhor a situação. Tô com o nariz fudido, cara. Faz tempo que eu não tô com o nariz fudido. E aí ontem minha mãe falou, ó, fiz uma parada, tá ali na garrafa. Que é o quê? Álcool etílico com umas ervas muito loucas lá e um algodão bem no fundo. E aí eu cortei ela já na hora, assim. Mãe, faz tempo que eu não fico com o nariz fudido. Nunca mais aconteceu. Eu não sei o porquê, mas eu sei que não vai acontecer mais comigo. Pode ficar tranquilo. Acordei hoje com o nariz fudido. Não sei se dá pra perceber que eu tô até um pouco foio. Mas é isso aí. Uma bosta. Já terminei o assunto de trabalho. Já falei de filme. E agora, sabe quando você tá com o nariz na merda? Com catarro e o caralho. E aí por algum motivo tem um catarro que fica no seu nariz que tá pra cima. Tipo assim, eu tô meio de lado aqui. E tem um dos buracos do meu nariz tá meio pra cima. E aí acontece de ter um catarro que toda vez que você fala fica viajando entre esse nariz que tá em cima e o fundo da tua garganta. E às vezes parece que você tá se engasgando, porque esse catarro é tão grosso e filha da puta que ele fica indo e vindo. Parece, sabe, caixa de som que fica mexendo? Tem aquela paradinha mole dentro que fica mexendo? Pois é. Só que com catarro dentro do nariz. É isso que tá acontecendo agora e tá bem agoniante, pra falar a verdade. Acho que eu vou levantar. Nunca fiz o áudio. Nunca fiz podcast em pé, né? Chegou a hora de fazer. Desligar esse ventilador aqui e vou fazer sentadinho. Olha, é a primeira vez que eu faço o podcast sentado. Eu tô totalmente sem assunto. Que bizarro. Porque eu acabei de acordar, eu não tô com pensamento muito legal. Estou cansadaralho. Tá, o que eu posso falar? Eu tô há alguns dias já me batendo porque eu não tô conseguindo ler muito. E aí eu tô falando muito tipo, né? Apesar de eu acho que eu não ter dito nenhuma vez tipo até agora. E eu tenho uma pilha de livros que eu comprei no sebo, só que como eu compro geralmente em grande quantidade, eu não consegui terminar a maioria. E aí eu tô naquelas. E eu tenho meu tablet também, que eu comprei, eu acho que por R$15, uma parada que eu vi no Instagram, que era um cara aleatório que tava vendendo 15 mil livros por R$15. E aí era tipo PDF, né? Ó, falei tipo. Primeiro tipo não proposital que veio. Era 15 mil livros, R$15. E agora tem 15 mil livros no meu tablet. Legal, né? Sendo que eu já tenho, sei lá quantos. Acho que eu tenho 100 ali em cima, que é o meu quarto, né?
Eita, meu barriga roncou agora. Roncou novamente. E aí, eu tô naquelas. Eu começo a ler o que eu tô lendo no tablet, ou eu finalizo o livro físico. E às vezes acontece de eu estar lendo o livro físico, baixar o PDF desse livro no meu tablet, e quando eu não tiver com o livro físico comigo, e estiver com o tablet, eu leio no tablet. Que eu levo o tablet por aí. É bem merda, porque assim, o tablet vai ganhar do livro toda vez, porque entre ter um livro com uma luzinha, que é o tablet, porque além de ser um livro no tablet, ele também, você pode ler no escuro também, que é isso que eu quero dizer. E você pode ler deitado. Livro você não consegue ler deitado confortavelmente. Parece sempre que tá faltando alguma coisa. Quando você acha que achou uma posição pra ler, você não achou porra nenhuma, porque vai começar a doer o braço, vai começar a doer o cotovelo, o ombro, a cabeça aqui vai estar, o pescocinho vai começar a ficar fudido. E aí o tablet sempre vai ganhar, e aí eu vou deixar o livro físico lá parado. E aí isso toda vez me leva a ter o questionamento. Cara, valeria a pena eu ir no sebo onde eu compro esses livros, dar uma olhada, colocar no celular os livros que eu achei interessante e depois baixar? Poderia ter feito isso. Não teria gastado porra nenhuma. É um arrependimento que vem assim, vem e vai na minha cabeça. O que eu faço com isso agora? Mas aí é uma espécie de ansiedade, porque eu tô tentando controlar o passado. Se eu tivesse acesso, e eu tenho muito disso, cara, é um pouco bizarro. Eu tenho essa coisa de e se, né? Todo mundo tem isso, óbvio, mas eu crio coisas muito reais na minha cabeça desde criança. A minha imaginação é uma coisa assim bizarra. Eu não sei se é normal pra todo mundo, mas, cara, eu não tinha amigos imaginários, né, quando eu era criança. Mas eu imaginava meus amigos da escola brincando comigo aqui dentro de casa, e eu ficava falando sozinho com eles. Só que eu fazia isso sorrateiramente, porque eu não queria que ninguém visse eu fazendo isso, porque eu sabia que a pessoa ia achar estranho, né? Meu pai, minha mãe. Eu gritando o nome, sei lá, do Igor, que é meu amigo até hoje. E eles olharem, cadê a porra do Igor? Ele tá falando com quem? E isso lá em 2006, né? Hoje em dia você pode estar com um fone ali, ligando pra pessoa. Mas ali em 2006, brincando no quintal, era esse nível de brincadeira. Brincadeira, brincando no quintal. E aí eu era o diretor da cena que eu tava criando. Eu era o cara que falava. Eu era o eu mesmo. Eu era o eu da situação. Brincando ali. Eu era o Igor. Eu falava como Igor. Eu perguntava como eu e respondia como Igor. E passava a bola pro Rafael, que era outro amigo meu, e fazia a mesma coisa. Então acho que eu era maluco, cara, desde de novo, assim. Não tem muito o que negar sobre isso. E era algo muito real, porque às vezes eu me pego lembrando de imaginações que eu sei que, cara, não aconteceram. Na verdade, eu me pego lembrando de situações que eu sei que não aconteceram. Porque meus pais não deixavam amigos virem aqui em casa, né? Porque por causa da responsabilidade e tal, e porque meu pai trabalhava de tarde, então provavelmente vai ficar fazendo barulho com meus amigos aqui. Ele dorme de tarde porque ele trabalhava de madrugada, né? Ele trabalhava no terceiro turno. Trabalha até hoje, na verdade. Então eu fico pensando às vezes, qual que é? Por que eu tenho isso? E por que isso continua até hoje? E se você estiver escutando, meu avô está tossindo. Depois eu vou falar com ele. É algo assim
E assim, quando eu era criança, eu montei um mundo dentro do chuveiro que... você pode até pensar... minha mãe talvez pensava isso. Tá demorando porque tá batendo punheta. Cara, eu fui descobrir punheta tarde. Eu fui descobrir com uns 12 anos. Já tinha amigo meu que fazia mensagem subliminar de punheta e eu não entendia. Uma que eu lembro até hoje é aula de português. Tinha um cara ali que era poeta. Sei lá qual era o nome dele. E aí um dos meus amigos falou: ele é poeteiro. E aí todos os meus amigos riram e eu olhei assim. O que é isso? Por que todo mundo riu e eu não ri? E aí eu perguntei pra ele depois. E ele me explicou o que era. E nesse dia eu bati punheta pela primeira vez, escondido. E senti a sensação do que era bater punheta. E eu não gozava na época. Não saía porra nenhuma, só vinha a sensação. Então foi algo muito estranho. Mas depois eu falo sobre isso, porque é muito explícito pra alguém que tá acordando 10 horas da manhã. Eu não tô muito afim de falar disso. Voltando. Eu tenho um universo no banheiro que envolvia Vingadores, Quarteto Fantástico, Liga da Justiça, o Kratos, o Ezio, o Naruto, o pai do Naruto, o Sasuke, todos eles no mesmo universo. E era algo assim bizarro, assim, porque meio que isso vive em mim até hoje. Eu tenho sonhos com esse universo até hoje. Eu acabei de puxar. Caralho, se você tá escutando minha voz ficou estranha. Permissão para ser nojento? Permissão concedida. Eu fiz um movimento aqui que todo o catarro que estava no meu nariz desceu para minha boca da forma mais abrupta e rápida que eu já vi na minha vida. E agora eu tô com um catarro pra caralho na minha boca. Não tá mais. Peguei um papel higiênico aqui. Que bosta, cara. E eu falei isso no podcast, né? Foi mal. Mas é verdade, bicho. É a minha realidade que tá acontecendo ao meu redor aqui. Eu tenho que reportar o que é. Eu estou num quarto escuro nesse exato momento. Meu avô está tossindo. Eu tô de camisa e eu tô começando a sentir calor. Ai, caralho. Minha barriga tá roncando. Vai sair provavelmente barulho do ronco da minha barriga aí. E eu estou falando sobre a minha infância. Como eu era uma pessoa, talvez até parando pra pensar, um pouco solitário. Porque se eu tava criando essa imaginação dos meus amigos e criando universos no banheiro, eu talvez era um pouco solitário, me sentia um pouco solitário, apesar de não entender muito bem o que eu tava sentindo. Que loucura, né? Ai, ai. E aí eu vou deixar chegar em 30 minutos aqui e vou parar, porque agora eu acho que finalmente eu perdi o que eu tava falando, né? E é isso. Vou ficar enrolando agora. Mas é interessante, né, cara? Ter a capacidade de falar durante 30 minutos sozinho. Que loucura. Eu comecei falando que não tinha nada pra falar e 30 minutos depois parece que eu acordo no fim da gravação e fico, cara, que porra foi essa? Né? E minha barriga continua roncando. Vou procurar alguma coisa pra comer também, porque eu ainda não comi. E hoje eu mandei mensagem pro nutricionista que eu me consulto falando: desculpa. Já começa assim, quer dizer que eu não tô conseguindo manter a rotina ali que ele me passou. Foi mal aí. Deixei ele no vácuo durante uma semana praticamente.
E meti um foi mal aí. Agora eu tenho um computador em casa, lá do trabalho, eu vou poder malhar e vai dar tudo certo, é isso. Aí ele falou, não, tudo bem, relaxa. Eu, tá bom. Eu tenho quase certeza que eu não vou continuar essa porra, eu vou parar esse planejamento que eu fiz com o nutricionista. Outro episódio eu conto pra vocês. E é isso. Esse episódio eu acho que eu vou colocar literalmente, eu não tenho nada pra falar. E enrolações. Mais outra alguma coisa. Eu sempre coloco 3 situações ali no início. No início não, no nome do podcast, né? E é isso, queridos. Beijo. Talvez mais tarde eu faça outro podcast e programa pra sair outro dia. Tchau.